louvarmos a Deus. Meu nome é Cíntia, para quem é visitante essa noite, eu gostaria de conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez, que faça só um sinal com a sua mão, rapidão, depois pode baixar, seja bem-vindo, pode baixar, mais um visitante, bem-vindo. O pessoal da recepção vai entregar um cartão para você, a gente pede a gentileza que você preencha os seus dados para nós podermos... para nós entrarmos em contato agradecendo a sua presença aqui. Então, é um prazer ter sempre visitantes aqui nessa casa para celebrar a Deus juntos. Hoje, irmãos, nós estamos continuando a série Esperança, a penúltima mensagem dessa série, onde nós aprendemos muito, através da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus espera para os seus filhos, que é uma vida firme nas esperanças, nas promessas do Senhor, uma esperança que não morre, uma esperança que não falha, uma esperança que permanece, apesar das circunstâncias, do tempo, do vento, de tudo que está ao nosso redor. Ele nos mantém firmes, Ele nos mantém constantes. Infelizmente, muitas pessoas não vivem com essa esperança proposta pelo Senhor. Não vivem com essa expectativa sobre o futuro, sobre saber que tem um Deus que cuida delas, que há algo garantido e reservado para elas. E geralmente as pessoas que vivem sem essa esperança no Senhor, elas têm dois tipos de atitude. Uma, ou são pessoas inseguras, instáveis e sentem medo quanto ao futuro. Afinal, elas não têm aonde se segurar, não têm onde se firmar, ou a sua fé está vacilante, ou vivem como se a vida deles fosse limitada somente aqui na terra. Então, eles tentam desfrutar tudo que eles podem aqui na terra, tudo que eles puderem investir, se dedicar, se gastar nessa terra para poder usufruir desse tempo aqui, é viver como se só existisse o aqui e não a eternidade. Mas nós sabemos que a esperança é um benefício que está incluso no pacote de Deus para todo aquele que se torna filho de Deus. É uma virtude que nós podemos adquirir e caminhar com ela diariamente. E é necessária para quem quer ter uma vida abundante em Deus, uma vida de paz, uma vida de expectativa quanto ao amanhã. Lá em Hebreus 10, 23, o nosso texto hoje de introdução, o autor orienta dessa forma: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Observa que ele começa falando guardar firmemente. Se nós precisamos guardar firmemente essa esperança, é porque nós podemos perder ela. Há algumas semanas atrás, o presbítero Anderson pregou sobre nós termos atitudes para manter essa esperança no nosso coração firme. E hoje eu quero falar sobre os ladrões da esperança, para nós vigiarmos as coisas, os ladrões que tentam roubar isso de nós. Em uma ocasião que Jesus falava com seus discípulos, ele contava uma parábola sobre a volta dele. E ele compara então a sua volta com uma história. Ele fala lá em Lucas que se o dono de uma casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria esse ladrão arrombar a sua casa. E essa ilustração pode ser aplicada também hoje para o nosso tema. Porque afinal ninguém de nós sabemos quando o ladrão da esperança vai bater na nossa casa. Então, como Jesus orientou naquele tempo para aquelas pessoas, por esse motivo você deve vigiar constantemente. Porque você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida, os propósitos que vão acontecer para ser roubado de você a coisa mais valiosa que você tem, que é a esperança sobre amanhã, sobre a eternidade. Se nossa vida se resumisse só ao tempo que nós vivemos nessa terra, nós seríamos muito infelizes, não teríamos propósito de estar aqui. Seríamos só pessoas que passariam nessa terra, a gente comeria, beberia, teria família, trabalharia, conquistaria alguma coisa e depois virava tudo pó. Mas nós sabemos que não é assim. A palavra de Deus fala que a vida nessa terra é como um sopro. E a partir do momento que nós partimos dessa terra, se inicia a nossa eternidade. Nunca mais teremos fim. Dentro de nós habita um espírito que tem esse desejo pela eternidade. Por isso que muitas vezes nós buscamos entender as coisas sobre Deus. As pessoas buscam através de uma religião, através de buscas de estudos, compreender o que acontece depois da morte. E há dúvidas em nosso coração, há desejo de saber sobre isso, porque Deus depositou em nós uma semente da eternidade. Nós temos expectativas quanto ao que vai acontecer depois da nossa morte, mas em Cristo nós sabemos que há garantias de eternidade. Ele faz promessas em sua palavra. E como isso é tão importante e tão valioso para nós, o diabo sabe que isso pode nos fazer perseverar até o fim e enfrentar qualquer luta nessa terra. E por isso ele tenta roubar isso de nós. E hoje nós vamos falar sobre 3 ladrões da esperança. O primeiro que você pode preencher na sua guia é a culpa. Muitos cristãos vivem atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos.
São pessoas que ouvem constantemente em sua mente pensamentos de depreciação a respeito de si mesmos. Pessoas que têm pensamentos negativos, de frustração, de falta de sucesso. Elas caminham sempre em negatividade. E muitas vezes se sentem acusadas e massacradas por erros que já cometeram, por coisas que as pessoas falaram. Elas carregam uma culpa dentro delas, um peso difícil de carregar, que muitas vezes impede essa pessoa de avançar. E é importante que nós entendamos que tudo aquilo que ocupa a nossa mente, com o tempo vai ocupar também o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e por fim vai ocupar as nossas atitudes, a nossa forma de reagir diante da vida, de nos comportarmos. Todos nós aqui poderíamos fazer uma lista gigantesca dos nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos fracassos e das nossas limitações. Todos nós temos um passado e quem sabe nós poderíamos ouvir aqui muitas histórias de, ou não gostaríamos de ouvir, né? Muitas coisas que nos envergonham, coisas que fizemos antigamente, coisas que hoje já não nos trazem alegria nem de falar, coisas que muitas vezes nos traziam culpa. Mas a boa notícia é que a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós não temos mais por que carregar culpa pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, por aquilo que deu errado em nossa vida. Porque a partir de Cristo, nós temos um benefício que Ele leva toda a culpa para Ele. Essa é a bênção que nós temos, principal da salvação. Deus pegou toda a condenação, toda a culpa, todo o peso dos nossos pecados e depositou sobre Jesus. E essa é a salvação que Jesus propõe para nós. Então, hoje nós não precisamos mais caminhar escravizados pela culpa. Nós temos o benefício de viver uma vida correta e de sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Com uma ajuda sobrenatural de Deus que habita em nós, que nos ajuda a fazer o que é certo. Mas na nossa caminhada nós precisamos entender que existe um acusador. A Bíblia fala que o diabo ele tem o papel de acusar. É uma das funções dele, é uma das funções mais maravilhosas dele. Ele é acusador. Lá em Apocalipse 12:10 diz: o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Se tem um ser que não descansa de criticar, de culpar, de acusar a nossa vida, os nossos erros, os nossos fracassos, é o diabo. Ele faz questão de lembrar constantemente isso. E ele sabe que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, ele não pode mais nos condenar, porque a culpa, a nossa dívida foi paga. Mas muitas vezes por nós não termos essa compreensão que, claro, em nosso coração, que o passado ficou para trás, que o sangue de Jesus lavou, que o pecado que eu porventura venha cometer até na caminhada cristã, existe perdão diante de Deus, existe recomeço. Se eu não tenho essa consciência que tem esse sangue de Jesus que me lava, a gente fica vulnerável aos pensamentos do diabo que vem para nos acusar. E vem nos paralisar. O diabo ele tem prazer de nos lembrar e nos sugerir pensamentos para nos impedir de avançar e de desfrutar uma vida plena, com consciência limpa e paz. Então ele mina a nossa mente, porque ele sabe que se ele conseguir ganhar a sua mente, os seus pensamentos, ele conseguiu declarar o teu fracasso. Você vai paralisar, você não vai se sentir mais animado para continuar, você vai achar que você não muda mesmo. Ou que você é seu passado mesmo. Ou que alguma hora, em determinado momento da caminhada, você vai repetir a mesma coisa, então é assim mesmo. E sem você perceber, você começa a ouvir o diabo e a culpa que ele traz sobre você. O pastor André Valadão usa uma frase que resume qual atitude que nós devemos ter diante desse nosso acusador. Se o diabo tentar te lembrar do seu passado, lembre a ele do futuro dele, que é o inferno. Hoje a palavra que eu quero trazer para você, ela vem muito no sentido de você se posicionar na sua vida diante de Deus e diante do mundo espiritual. Porque muitos cristãos se encontram intimidados, paralisados na sua vida, na sua caminhada de transformação, porque andam ouvindo o que o diabo está falando. A culpa, o passado está assombrando a pessoa e ela não avança. Então nós temos que nos posicionar em guerra, literalmente em guerra. E lembrar o diabo que ele está nos acusando, mas nós não temos mais culpa. Agora ele tem um futuro, o nosso passado ficou para trás, mas o futuro dele já está reservado e declarado, como a palavra de Deus diz, que é o lago de fogo. Então Jesus pagou a nossa dívida e uma das maiores bênçãos que recebemos é não sermos mais escravos dessa culpa e assim não estarmos mais na mão do diabo. Ele não é mais refém de Satanás. Aí você pode pensar assim: mas como é que eu consigo identificar na minha vida quando é Deus falando algo que eu devo mudar, que eu devo crescer, que eu devo pedir perdão? E como eu vou identificar quando é o diabo querendo me acusar de algo ou querendo me botar para baixo, me desanimar? Nós vamos aprender através da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele tem o papel de nos convencer. E o diabo é de
nos acusar. O Espírito Santo, quando fala conosco, ele sempre vai te impelir a consertar as coisas, a pedir perdão, a resolver para você avançar. Ele vai falar com você através dos princípios da palavra de Deus, não mexendo na sua identidade, dizendo que você não é capaz, que você não vale nada e que você é um fracasso. O Espírito Santo não faz isso conosco. O Espírito Santo sempre vai nos lembrar, você é filho. Então você tem potencial e poder em você para você ser melhor. O diabo, pelo contrário, ele nunca quer que você conserte nada. Ele quer que você continue preso a essa culpa. Então, o que ele faz? Ele acusa. Ele vem com sentimentos de fazer você se sentir diminuído. E muitas vezes intimidado por ele. Então, existe uma diferença grandiosa. É claro que o Espírito Santo vai nos falar de pecados, de coisas que nós temos que melhorar, mas nós sempre vamos nos sentir impulsionados a crescer por amor a Deus. Então, nós temos que ser sensíveis. Agora, uma coisa que a gente tem que observar. Se o Espírito Santo está chamando no seu coração, você sente Deus falando, muda isso, está na hora de vencer isso, vamos deixar isso para conserta tal coisa. E você não faz, daí você abre o que a gente diz a brecha. Onde daí sim, o diabo que não perde uma oportunidade pode te acusar, porque tem algo pendente. Tudo que está pendente, o diabo pode ir lá cobrar. Ele é um cobrador de dívidas. Mas tudo aquilo que nós confessamos e deixamos para trás, arrumamos, nos arrependemos, isso o diabo não pode mais nem nos lembrar. Ele não pode mais nos condenar por isso. Então você pode se posicionar. Para vencer o diabo e suas estratégias, você precisa primeiro receber a graça de Deus. Uma das estratégias de Satanás é fazer nós tirarmos nossos olhos de Jesus e olharmos para nós mesmos. E toda vez que nós enxergamos nós mesmos, nós vamos enxergar nossos erros, nossas fraquezas, nossas limitações, e isso nos intimida. Porque muitas vezes a gente se vê limitado para reagir diante de alguma situação. Ou quem sabe, algum desafio que você sente em seu coração que Deus está chamando você para fazer. Nós vemos isso muito nitidamente quando a gente convida uma pessoa, vamos servir a Deus, sei lá, vamos trazer um devocional, uma palavra, faça uma oração aqui no pequeno grupo, ou vamos acompanhar tal pessoa em discipulado, e a pessoa fala, eu não sou capaz. Para quem que ela olhou? Para ela mesma. Para as suas limitações, mas a partir do momento que eu começo a viver com Deus, quando nós caminhamos com Deus, a vida não é mais a respeito de nós mesmos, é a respeito de Jesus. Então o que eu faço? Eu olho para quem está dentro de mim, que é Cristo, e Ele pode. Jesus pode trazer um devocional nos céus abertos? Pode? Tá, pode, né? Jesus pode. Jesus pode. Com Jesus eu posso fazer uma oração no pequeno grupo? Posso. Entende? Imagine como se fosse Jesus. A pergunta é, imagine Jesus fazendo isso através de você. Jesus tem esse poder? Tem esse potencial, essa capacidade, essa habilidade? Tem. Então você tem. Você consegue entender? O fato de Jesus estar morando em você te possibilita fazer qualquer coisa que Ele chamar você para fazer. Você já está dotado de todo o poder necessário, de todas as habilidades e todo o potencial garantido através de Jesus. Então, uma das coisas que o diabo tenta fazer para minar a nossa mente é fazer a gente olhar para nós e não para Cristo. Então, nós precisamos sempre olhar para o Senhor, e isso que é graça. É esse dom imerecido que nós temos de viver aquilo que a gente não merecia e de fazer coisas que nós não poderíamos fazer. É quando nós começamos a andar por Cristo e não por nós mesmos. Então nós sempre precisamos lembrar que não é sobre nós, é sobre Jesus. E em Jesus eu posso todas as coisas. Você não ganha do diabo por seus méritos, você vence o diabo pelos méritos de Cristo. Você não vai chegar assim e vai falar com o diabo, diabo, você não pode me acusar porque eu sou bom mesmo. Você não viu? Eu fiz aquilo errado, mas hoje olha só que eu fiz uma boa ação. Não, nunca vai ser por nossos méritos. Sempre vai ser pelos méritos de Cristo. Isso é usufruir da graça. Então, quando o diabo vier tentar te provocar, diga para ele que a briga não é com você. É com Jesus. Só você está falando com a pessoa errada. Quem comprou a minha briga a partir do momento que eu recebi Jesus é Cristo. É Ele que me defende. Olha o que está escrito lá em 1 João 2. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Em outra tradução diz, Ele é nosso intercessor. Em outra tradução diz, Ele é nosso advogado diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Então, a partir do momento que eu tenho Cristo, eu tenho um defensor. Ele se coloca, se eu convido e permito Jesus se colocar entre mim e as minhas lutas, Ele toma a frente.
e me defende. Então, vá no mérito de Cristo. Segunda estratégia, conhecer as promessas de Deus para você. Diante de pensamentos negativos e culposos, você não deve ceder, analisar, dialogar com aqueles pensamentos. Isso levará você a se intimidar. Você precisa se agarrar nas promessas e nas afirmações de Jesus e neutralizar, então, os ataques do diabo em sua mente. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos coisas ao nosso respeito, infelizmente, nós começamos a ponderar sobre aquilo, a analisar, faz sentido. É assim mesmo, realmente. E você dá vazão àquilo lá. Mas nós devemos nos defender disso com as promessas de Deus. Só que não tem como eu me defender dos pensamentos que o inimigo sugere na minha mente se eu não conheço as promessas de Deus. Por isso que é tão importante nós nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus, conhecer o que Deus tem garantido para mim. Por exemplo, nós acabamos de ler aqui que Jesus é meu advogado, me defende, é meu intercessor. Então, se o diabo vem me chamar para me intimidar, eu clamo pela promessa de Jesus que eu tenho um intercessor. Eu declaro isso na minha vida. E assim, em outras coisas que nós vivemos, nós declaramos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E a terceira estratégia que nós precisamos ter para vencer essa culpa é saber quem você é em Deus. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório vier à sua mente, lembre-se que Deus o ama. Deus se importa com você, você foi justificado por Jesus, a sua culpa foi lavada, seu nome está limpo. Você tem direitos de filho. O segundo ladrão que vem para roubar a nossa esperança, nos tirar essa expectativa do futuro com Cristo, é a busca por riquezas e prazeres dessa terra. Pode preencher na sua guia. Busca por riquezas e prazeres dessa terra. Olha o que está escrito lá em Timóteo. Aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para nosso prazer. Mande que façam o bem e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Você pode ler esse texto e pensar, mas esse texto não é para mim. Aqui diz aqueles que têm riquezas, então acho que não é o meu caso. Mas ele fala assim, que aqueles que têm riqueza ordene que não seja orgulhoso e não põe esperança na riqueza. Na verdade, não é preciso ser rico para pôr as esperanças na riqueza. Muitas pessoas não estão numa condição abastada de vida, não é uma pessoa que você pode considerar rica, mas ela condiciona a sua esperança e seu futuro ao seu saldo bancário ou o que deseja ter na conta. Eu vou estar seguro quanto ao futuro, eu vou estar bem, eu não preciso me preocupar se eu tenho dinheiro. Então, automaticamente, você já condicionou a sua esperança ao que você tem de finança e não a Cristo. Quem depende de uma condição financeira para sentir-se seguro quanto ao amanhã, depositou sua esperança nas riquezas e não em Deus. Essa é a verdade que esse texto traz para nós. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós estamos vivendo dias em que nós vemos nitidamente um outro ser competindo o lugar, o trono do coração das pessoas. A Bíblia fala sobre um ser chamado Mamon, o Deus do dinheiro. E em determinado momento, lá em Mateus 6:24, Jesus fala que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Ou a Mamon, como dizem algumas traduções bíblicas. Então, olha que interessante. Jesus colocou Mamon como alguém que disputa o nosso coração. Não porque Jesus seja mais fraco que ele, mas porque muitas vezes nós somos fracos e nós cedemos facilmente às propostas de Mamon. O dinheiro em si, nós precisamos entender que o dinheiro em si ele não é um problema, mas o foco nele sim. E o que ganha a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso esforço, nosso sentimento, nossa expectativa, automaticamente vai ganhar o nosso coração. Então, se eu coloco todos os meus pensamentos voltados no dinheiro, nas posses, nos bens materiais, automaticamente isso vai ganhar meu coração e vai ocupar o lugar de Jesus, que deveria ocupar em nosso coração. Então, Mamon é um poder que busca dominar-nos. Mamon coloca na sociedade um determinado senso de valor, cuja principal mensagem dele é: você é o que você tem.
Muitas pessoas têm vergonha de dizer que elas são felizes ou satisfeitas porque elas não têm uma condição financeira que elas acham que vai ser suficiente para alguma outra pessoa dizer isso aí e concordar com ela. Elas estão condicionadas num sistema onde as pessoas são valorizadas e são respeitadas conforme o que elas têm na conta bancária, as posses que ela tem, as propriedades que ela tem. Isso quem faz é o Deus Mamon. Mamon ataca as pessoas em dois extremos, né? A gente pensa assim, nossa, eu não estou vendo esse ser, né? O diabo, né? Uma das manifestações do diabo na minha vida dessa forma. Mas é que ele trabalha de uma forma muito estratégica. Ele aprisiona as pessoas de duas maneiras, ou com escassez, avareza, perdas, esterilidade financeira. Uma pessoa que não consegue avançar, tem um histórico de fracassos, de frustrações financeiras, de quebras. É uma pessoa que não consegue ter sucesso na vida financeira. E muitas vezes a pessoa está enredada por uma história de fracasso. O diabo aprisiona, às vezes, uma família, aprisiona, às vezes, gerações dentro de uma condição miserável. Essa é uma das formas do diabo, do Deus Mamon, operar também na vida das pessoas. Então, a pessoa fica dependente daquela situação, ela não consegue ter expectativas quanto ao futuro, de melhorar, de crescer, e também não consegue pensar além daquela caixinha, ela está aprisionada a um espírito de miséria. E também existe outra forma da manifestação de Mamon, que é quando ele estimula o consumismo, a vaidade, a ostentação e desperdício. É outra manifestação também. É prender a pessoa num ciclo de vício de consumo, de ter, de posse. Então, nós precisamos analisar o que tem ocupado o nosso coração. Será que nós temos permitido que a nossa esperança quanto ao futuro, quanto ao amanhã, se perca em meio à nossa busca por coisas dessa terra? É muito interessante nós estudarmos sobre isso. Até hoje de manhã eu recomendei um livro muito bom que fala sobre isso, é Derrota e Mamon, do pastor Fabiano Ribeiro. Todo cristão deveria ler, para perceber quais são as estratégias que muitas vezes aprisionam pessoas. Um exemplo, hoje a sociedade define quantos filhos a família pode ter conforme a sua condição financeira. Tudo aquilo que tem poder de decisão na nossa vida se tornou um Deus. Se eu consulto a minha condição financeira para tomar qualquer decisão ou para responder à vontade de Deus, aquilo se tornou um Deus. É óbvio que tem que ter planejamento, tem que ter estratégia financeira, mas sempre quem dá a resposta final é Deus. Imagina, é isso que os discípulos fizeram no momento que Jesus chamou eles para distribuir alimento para mais de 5.000 pessoas. E eles tinham só 5 pães e 2 peixinhos. Se eles chegassem nessa análise deles, eles pegaram e colocaram o quê? O que eu tenho na mão, então eu não posso fazer. Condicionou sua decisão, a sua atitude, a sua obediência a Jesus por aquilo que eles tinham. Mas o certo é o quê? Se o Senhor está mandando fazer, então de alguma forma Ele vai prover no caminho e eu vou conseguir fazer. Se Deus está me mandando tomar tal atitude e às vezes eu vejo que o que eu estou vivendo hoje não possibilita, eu não vou me prender a isso. Muitos jovens não conseguem pensar em fazer faculdade ou curso porque hoje a condição financeira dos seus pais ou dele mesmo não permite. E você limita os seus sonhos, os seus projetos, o seu avanço, a tua condição financeira. Quem se tornou um Deus na tua vida? Quem dita o teu futuro? É o dinheiro? Você entende como o Mamon está mais presente na nossa vida do que a gente imagina? Quantas vezes nós sentimos direção de Deus para fazer coisas, para avançar, e nós nos sentimos presos? Quem deve determinar o nosso futuro, as nossas decisões, o nosso progresso é Jesus. Então, Ele sim está ocupando nosso coração. E Mamon é assim, ele disputa a adoração. O que é adoração? É dedicação, entrega. Aquela pessoa que tem uma busca frenética por dinheiro, por riqueza, por posse, ela não dorme, ela não descansa, ela não sabe descansar, não sabe desfrutar da família, ela não sabe desfrutar daquilo que ela tem, porque ela está naquela busca frenética. Aquilo que ela busca se tornou um Deus, o dinheiro se tornou um Deus. Ocupou o lugar de Deus. Muitas vezes a pessoa se limita a servir a Deus, a frequentar uma igreja, a se envolver no ministério, a estar num pequeno grupo, ter comunhão, se envolver nos projetos que a igreja propõe. Por quê? Porque ela tem que ganhar dinheiro. O que será que é Deus na vida da pessoa? Quem será que é Deus? Mamon ou Deus mesmo, Deus verdadeiro? Então, o diabo, ele tem essas propostas, e são propostas tentadoras. Ele não vai chegar igual aqueles desenhos que a gente vê do diabo com o chifre lá, todo vermelho, com aquela cara horrível, e dizer, olha só, venha me servir e me adorar. Não, ele vai usar outras palavras bonitas. Busca da felicidade, conforto, bem pela minha família. E daí você trabalha sua, já não tem tempo de descansar, prejudica os teus relacionamentos. Quantos casamentos terminam por causa da condição financeira? Quantos? Quantas brigas existem dentro de casa, dos casamentos, por causa de dinheiro? Quem que é o Deus daquela casa? O dinheiro. Ele está aí, rondando.
E daí nós temos que escolher se nós vamos adorar, nos dedicar, servir a Deus, não importa o que aconteça, ou se eu vou ouvir o que o diabo está falando, e vou servir a Ele freneticamente, não vou dar pausa, não vou ouvir o que Deus tem me falado. Em Mateus 4:9, quando Jesus foi tentado no deserto, essa foi uma das propostas que o diabo ofereceu para Jesus. Ele falou depois, ali no texto de Mateus, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Então Jesus respondeu: vai embora, Satanás, e respondeu com a escritura: adore somente ao Senhor. Então Mamon requer a adoração, prostração, dedicação, sacrifício por ele. Não é isso que nós ouvimos hoje por aí? É importante o valor do trabalho? É, mas tudo com equilíbrio. Eu tenho que aprender a me satisfazer. A Bíblia fala que tendo que comer o que vestir, nós devemos estar satisfeitos. Não significa que você não precisa buscar melhorar, crescer. Mas isso não deve prender a tua vida ao ponto de você sacrificar relacionamento, sacrificar outros valores em torno dessa busca de satisfação financeira. É muito fina a linha. Você consegue perceber ao nosso redor como é muito fácil nós sermos enredados pela proposta do diabo? Então ele requer adoração. E é interessante aqui que quem prometeu dar tudo que nossa alma deseja não foi Deus, foi o diabo. Ele disse para Jesus: eu te darei tudo. Conforto, te darei a felicidade, te darei tudo se você prostrado me adorar. O diabo dá. Ele dá sim. Só precisa fazer uma coisa: adorar ele. Não, você não vai acender vela, nem cantar louvores, eu amo o diabo. Não. Você vai se dedicar freneticamente ao ponto de não ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar com a sua família e tantas outras coisas que nós citamos aqui. Isso é adoração, é dedicação, é sacrifício, é renúncia por algo maior. Adoração. Deus não está comprometido com o nosso conforto, Ele está comprometido com a nossa transformação de vida. Se Ele achar por bem que ele pode nos dar um conforto, uma bênção, nos prosperar financeiramente e que isso vai nos ajudar a sermos mais transformados, mais usados por Deus, amém, Ele fará. Mas se Ele achar que se Ele der alguma coisa para nós, isso vai prejudicar a nossa transformação, vai nos prender num processo de decadência, Ele não vai dar, porque Ele não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com a nossa transformação. Essa terra vai passar, a Bíblia fala que as riquezas dessa terra passarão. O dia que uma pessoa morre, não vai junto no túmulo dela o carro, a casa e tudo mais. Fica tudo para os filhos brigarem depois, não é assim? Muita família se divide na hora da herança. Ai, que bênção. Será que não é maldição? Tem muita herança que se torna maldição na vida de famílias. Então, vai ficar. O que nós vamos valorizar nessa terra? Cuidado com as propostas do inimigo. Jesus, quando estava contando uma parábola sobre um semeador que saiu semear, ele comparou que quando as pessoas, todas nós recebemos a semente do evangelho em nosso coração, e cada uma de nós é um tipo de solo. Nós vamos responder de alguma forma a palavra de Deus. Algumas pessoas são terra cheia de pedras, não vai dar certo. Outras pessoas são terra boa, vai crescer, vai dar frutos. E ele compara também que existem pessoas que têm uma terra com espinhos. Olha o que está escrito em Lucas 8. As sementes que caíram no meio dos espinhos são pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Então, são pessoas que receberam a palavra de Deus. São pessoas que frutificaram. A Bíblia fala que eles deram frutos, mas os frutos não amadureceram. Eles não chegaram ao fim do processo, porque foram sufocados pelos espinhos. E os espinhos são o quê? As riquezas e a busca pelos prazeres. Então, as riquezas, elas vão demandar energia, tempo e recurso e esgotamento físico e da alma, ao ponto de sufocar a mensagem de Deus em nós. E os prazeres dessa terra nos desfocam do que é eterno. Nos fazem olhar só o que é aqui temporal, o que é terreno, e nos tiram os olhos do céu. Uma pessoa que constantemente rega a sua alma com os prazeres dessa vida, vai começar a sentir que o céu é um lugar desnecessário de ir. Está tão bom aqui, por que o céu? Isso aqui é o céu. Às vezes as pessoas pensam assim, o pecado nós não devemos fazer porque o pecado não é bom. Não, o pecado é bom, senão as pessoas não fariam. Da mesma forma, as riquezas, os prazeres dessa terra são bons. Ao seu tempo, com o equilíbrio da forma certa, são bons. Mas a busca frenética por satisfação dos nossos desejos, o tempo todo, de sentir prazer, o tempo todo, isso vai destruir a nossa alma.
porque isso começa a ocupar o lugar de Deus. Então, os espinhos, eles são como ladrões da nossa esperança, essa busca por riqueza, busca por prazeres. Só que o que é bom da terra cheia de espinhos é que uma terra cheia de espinhos pode ser lavrada. Nós podemos tirar os espinhos e fazer que essa terra permaneça sendo só uma terra boa, que dê fruto e amadureça. Precisamos observar, será que o nosso coração tem tido espinhos que tem comprometido a nossa maturidade cristã? Por que muitas vezes nós não avançamos? Estamos há tempo na igreja, na caminhada cristã, e não progredimos. Será que nós não estamos cheios de espinhos que têm ocupado o nosso tempo, a nossa energia, e nossos frutos não têm amadurecido? A Bíblia nos incentiva sim a buscar riquezas, mas as riquezas do céu. Como nós lemos no primeiro texto ali de 1 Timóteo, que fala que as pessoas que têm bens devem ter uma prática constante, que é a generosidade, que é abençoar os outros, porque isso nos faz ser desprendidos daquilo que chegou até nós e nos colocar com aquilo que nós temos a serviço do outro. Daí sim as riquezas são bênção, e daí sim o dinheiro está a serviço de Deus, e daí sim você está somando riquezas no céu, no lugar onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar de você. Então, para guardar seu coração em Deus e não nas riquezas, a generosidade deve ser um hábito de vida, pois ela nos desprende dessas coisas. Se as pessoas se preocupassem com a eternidade da mesma forma que se preocupam com a sua aposentadoria, viveriam menos frustradas, seriam mais úteis no reino e desfrutariam de uma esperança viva. Quantas pessoas estão desesperadas na aposentadoria como a garantia de segurança do amanhã? A gente nem sabe se a gente vai chegar até lá. Como falamos, temos que nos planejar, buscar tudo com equilíbrio, com direção de Deus, sim e amém. Mas isso não deve ocupar o centro das nossas vidas, e nós não devemos garantir a nossa segurança contra o amanhã, ao quanto nós temos garantido de finanças para o amanhã. Nós temos que confiar no Deus que nos provê. E o terceiro ladrão que tenta roubar a nossa esperança é a incredulidade. Incredulidade é falta de fé. É negar-se, é privar-se de confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É colocar em dúvida aquilo que Deus falou. E um dos caminhos que a incredulidade passa é a racionalização. A racionalização faz com que a nossa mente tente sempre resolver as coisas buscando uma lógica. Quando quer entender tudo, as coisas complicadas de cada situação para então agir. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação, um ensinamento, uma pregação, uma palavra, para ver se aquilo tem lógica, e se não tiver lógica, não fazer sentido, então a gente despreza. Ah, é loucura. Ah, não tem sentido. Por mais que é palavra de Deus, por mais que é instrução clara, por mais que você entendeu uma direção de Deus, não faz sentido, então você exclui. Isso é racionalizar. E a racionalização nos impede de viver a fé. O que Deus direciona para uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para a nossa mente. Você acha lógico Jesus ter convidado Pedro a andar sobre as águas? Se a gente começa a racionalizar, a gente pensa o quê? Não é lógico. Não é terreno firme, vai afundar. Mas na lógica divina funciona. Então, muitas vezes nós vamos sentir em nosso espírito Deus nos direcionando para fazer alguma coisa, mas às vezes a nossa mente não vai compreender, porque não vai ter sentido. A mente humana gosta de lógica, de ordem, de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que ela entende, que ela pode controlar. Quantas pessoas acham que tudo, quando está organizadinho, tudo organizado, tudo claro, tudo ponto por ponto, daí é Deus falando? Olha, eu não sei você, mas se você começar a ler essas histórias aqui da Bíblia, tem um monte de coisa sem lógica. Você não acha? Tem muita coisa sem lógica. Muita coisa sem nenhuma explicação pela mente humana. Então, a racionalização nos impede de viver essa fé. A nossa mente, nossos pensamentos têm que trabalhar junto com o nosso espírito. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim. Então, nós temos impressões espirituais, direções de Deus na nossa vida. E se um dia entrar em conflito o seu espírito com a sua mente, o que deve prevalecer é o seu espírito. Porque a mente nem sempre entende os caminhos de Deus. Por isso que a gente aguarda ansiosamente a volta de Jesus, onde todas as coisas serão restauradas. Porque a mente é terrena, ela ainda pensa na lógica, na razão. E tem horas que isso não vai fazer sentido na direção de Deus. Esse livro aqui, O Campo da Batalha da Mente, é um outro livro muito bom,
que todo cristão deveria ler também. Pessoas que estão aprisionadas a medo, a dúvida, a confusão. Pessoas que não conseguem avançar na fé. Se vem em guerra em seus pensamentos, em sua mente. Aqui tem muita instrução sobre como nós devemos operar para que a nossa mente e nossos pensamentos sejam guardados por Deus. E aqui ela dá um exemplo, a autora fala sobre um momento que ela estava se preparando para uma conferência, para um culto, não me lembro bem. Enquanto ela se arrumava, Deus trouxe à mente dela uma pessoa que estava servindo no ministério dela e que tinha sido muito útil, estava sempre sendo fiel, ajudando em tudo. Então ela orou naquele momento e disse: Deus, essa pessoa tem sido muito bênção para nós, ela tem sido muito fiel. Me mostra como eu poderia ajudar, abençoar ela. E no momento exato que ela fez a oração, os olhos dela se voltaram para um vestido que ela tinha comprado e estava no closet e já fazia 3 meses que estava lá e ela não tinha usado. Mas a primeira coisa que ela fez, ela racionalizou. Não, Deus não está mandando eu abençoar ela com esse vestido. Afinal, eu comprei esse vestido, ele é novo, eu nunca usei. E eu comprei para mim, inclusive comprei brincos para combinar com ele. Então eu quero abençoar ela, mas eu acho que isso é meu. E passou-se. Depois de um tempo, novamente, ela estava lá se preparando, se arrumando, e ela orou novamente sobre essa pessoa. Diz: Deus, eu gostaria de ajudar, de abençoar essa pessoa. E automaticamente Deus lembrou ela novamente daquele vestido vermelho. E a partir daquele momento ela entendeu que ela estava, na verdade, fazendo guerra com o Espírito de Deus, porque Deus tinha respondido para ela: abençoe a fulana com esse vestido vermelho. E daí ela começou a conversar com Deus sobre isso. Por que ela relutou tanto? Ela não tinha entendido que quem fez ela comprar aquele vestido era Deus, só que não era para ela. 3 meses atrás, Deus já tinha preparado o que ela deveria ter em mãos para abençoar aquela irmã. E ela foi vítima da racionalização. No primeiro momento, ela se impediu de obedecer a um comando do Espírito nela, uma impressão espiritual, por causa que ela tentou racionalizar, entender a ordem de Deus. Compreender não fazia sentido para ela. Mas no segundo momento, ela compreendeu que aquilo era uma direção divina. Quantas vezes nós recebemos em nosso espírito uma impressão de algo que deve ser feito, que deve ser resolvido, ou alguma forma que nós temos que abençoar alguma pessoa, e nós tentamos achar um sentido e a gente não acha. Nesse momento, nós precisamos colocar o Espírito acima da mente e compreender que Deus está falando ao nosso coração. Então, exercitar a fé é um ato de decidir, crer e obedecer. É algo consciente, mas não é fruto de racionalização, não é fruto de lógica. Agora, quem o tempo todo fica condicionando sua vida para ter fé, exercer fé, condiciona a ter razão e as coisas terem sentido, na verdade, essa pessoa não está buscando a fé, ela está buscando uma razão. Então, ela só vai encontrar argumentos. E nunca a fé, não vai avançar. A fé não busca certezas, ela é a certeza. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza. Ela não precisa de certezas. Nós não precisamos de certezas para ter fé. Ela é a certeza. É uma obediência constante àquilo que Deus manda, a palavra de Deus. Quantas vezes nós tentamos, então, brigar com Deus, tentar entrar em guerra com a palavra de Deus em nossa vida. E nós perdemos exercer a fé. Por exemplo, quantas vezes em nossa vida nós sofremos momentos que nós temos ansiedade, preocupação. E a gente sabe que Jesus deixou bem claro: não andeis ansiosos. Porque tudo que vocês precisarem, eu vou prover. Você não vai ter falta de nada. E outras vezes ele fala: eu estou no controle de tudo, eu estou com você o tempo todo. Mas o que a gente faz? A gente escolhe se preocupar e não confiar. Quando eu quero exercer a fé, eu pego aquela promessa de Deus que diz assim: não andeis ansiosos, bate o temor na minha porta, bate aquele pavor, será que eu consegui resolver? Será que vai dar certo? E em vez de eu me apavorar, de andar ansioso, o que eu falo? Não. A Bíblia fala que não é para andar ansioso, então eu não vou andar ansioso e ponto. Eu não vou ficar pensando: quando as coisas melhorarem, eu vou me sentir feliz, vai passar dor de barriga. Não. Quando eu tenho a ansiedade batendo a porta, eu simplesmente digo: você não é bem-vinda, porque Jesus já disse que Ele cuida de mim. E eu me nego a desobedecer a palavra de Deus. Não é para andar ansioso, então eu não vou dar. Isso é fé. Você pratica, muitas vezes sem entender. Não tem lógica, às vezes está lá, uma conta que você tem que pagar que é desafiadora para você, um problema que você tem que resolver desafiador. Não tem lógica você não andar ansioso, mas você confia na palavra. Se a palavra diz que é assim, e ponto. Se o diabo vem me acusar de algum pecado e a Bíblia fala que Jesus já me perdoou, ele já me perdoou e ponto. Eu não tenho que conversar, dar vazão, não, é o que a palavra de Deus diz e ponto. Isso é fé. Você não tem que ficar, a gente fica tentando entender, só faz.
Só confie e vai. É fé. E entenda que você não está indo e obedecendo em algo que não é firme. Você está obedecendo a palavra mais firme e mais garantida da face dessa terra, da eternidade, que é a palavra de Deus. A fé se baseia em algo sólido, que é a palavra de Deus. Não é em convicção humana, em razão humana, em lógica. É na palavra de Deus. Então não faz sentido, mas é assim e a gente segue. Quantas vezes nós queremos viver uma vida sobrenatural, só a gente não quer pensar de forma sobrenatural, não quer agir de forma sobrenatural, daí não vai acontecer nada sobrenatural. Natural mais natural vai dar natural. Se a gente quer viver no sobrenatural de Deus, faça coisas sobrenaturais. Confie onde não existem razões para confiar. Espere onde não existe esperança. Avance aonde você se sente impedido. Mas vá firme na promessa de Deus. Semana passada o pastor César falou sobre o capacete da esperança da salvação. Que está lá em Efésios, nós lemos também sobre a armadura do cristão. Por que a Bíblia compara essa esperança da salvação a um capacete? Porque o capacete guarda a nossa cabeça, ilustrando que guarda a nossa mente. A esperança, a convicção nas promessas de Deus, a espera confiante na palavra de Deus, nas promessas de Deus, guarda a nossa mente de sermos atacados por todos os propósitos do diabo. A culpa, a busca frenética por tentar ser aprovado diante de Deus, diante da sociedade, o medo. Tudo isso é vencido quando eu tenho o capacete da salvação. Isso neutraliza todos os ataques do diabo. Então, nós precisamos nos vestir da esperança e seguir firme. Você precisa alimentar a sua esperança e, para isso, você precisa alimentar-se das promessas de Deus. Não coloque em dúvida aquilo que Deus falou. Não deixe que o diabo distorça ou enfraqueça a sua convicção espiritual. Guarde firmemente. Não perca por nada, porque a sua vida, o seu futuro, a sua eternidade depende de você guardar firmemente a sua confiança na promessa de Deus. O diabo sabe que se você vacilar nisso, você perde tudo. Não tem mais garantias, porque é em Jesus que nós temos garantias. O fruto da incredulidade de uma pessoa que se comporta com incredulidade é a confusão, é uma pessoa que anda perdida na vida. Afinal, ela se recusa a viver a palavra de Deus. Quem sabe ela não fala, eu me recuso a viver, mas ela acha muito difícil. Às vezes a gente não fala, eu não quero viver a palavra de Deus. Você não vai falar isso, eu não vou falar isso. Mas a gente disfarça esse eu não quero com outras coisas. Eu não consigo, eu não posso. Isso é uma forma de dizer, eu desobedeço, Deus deve estar mentindo, eu duvido. Transforma um pouco esse vitimismo que nós temos muitas vezes em nos defender do porquê a gente não tem fé e porquê a gente anda ansioso. Transforma isso e bota nessa palavra. Eu duvido de você, Deus, do Senhor. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai me prover. É claro que o Senhor não vai me prover. É claro que não vai dar certo. É claro que eu estou sozinho. É isso que a gente faz quando a gente duvida. Então, uma pessoa que se nega a confiar, ela vive na confusão. Porque não tem mais nada para segurar aquela pessoa firmemente a não ser a fé. Conclusão. Sua esperança tem muito valor, por isso o diabo quer roubá-la de você. Então, para manter a esperança é preciso vigiar. Esses ladrões da esperança andam ao nosso derredor o tempo todo, querendo minar sua mente, seus pensamentos, te fazer ser uma pessoa frustrada, sem sucesso, uma pessoa deprimida, depressiva, uma pessoa que se sente impotente diante dos desafios da vida. Por isso que a Bíblia fala, guarde firmemente, não baixe a guarda, guarde firmemente a sua esperança, a sua convicção que Deus vai cuidar de você, que Deus vai guardar você, que Deus sabe o porquê Ele permitiu isso na sua vida. Você é tão crente ao ponto de acreditar que Deus faz tudo com propósito? Você é tão filho de Deus a ponto de acreditar que Deus tem controle sobre essa situação que você está vivendo? Parece lógico, mas na prática a gente não vive assim. A gente vive muitas vezes tormentas desnecessárias, porque a gente prefere abraçar a incredulidade ou do que abraçar a fé. Se você realmente confia que Deus está no controle dessa situação que você está vivendo, você não pode ter medo. Você não pode andar reclamando, murmurando, tentando encontrar lógica. Se você realmente entende que Deus fez isso na sua vida, permitiu, que Deus operou dessa forma, diga sim e amém, que a vontade do Senhor seja feita. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite e Ele cuida de mim. Não é para me destruir, não é para fazer eu fracassar, não é para fazer eu retroceder, é para eu avançar um propósito que Deus tem. Eu decido viver com esperança, eu decido viver com fé. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar sobre essa palavra?
Feche seus olhos nesse momento, medite em seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração, porque a palavra de Deus me garante que o Espírito Santo fala com você enquanto a palavra de Deus é pregada. Então eu sei que o que você ouviu aí nessa sua mente foi o Espírito Santo falando contigo. É Ele, ouve Ele. Ele quer falar com você nessa noite. Feche seus olhos e peça a Deus, eu quero ouvir o Senhor. O Senhor está falando isso para mim, agora como é que eu faço? Como é que eu obedeço? Às vezes a direção de Deus é só pedindo para você descansar. Às vezes Ele só quer que você não faça nada. Descanse, confia. Não se atormente com culpa. Não vive desesperado, buscando coisas que são dessa terra. Faça a sua parte e confie que Deus vai fazer a dele. Pai, nós queremos orar nessa noite, entregando nossa vida mais uma vez ao Teu controle. Nós temos que fazer isso constantemente, porque constantemente nós tiramos o Senhor do controle. Quando nós abrigamos em nosso coração ansiedade, medos, culpa, preocupações, quando nós tiramos o Senhor do centro da nossa busca, da nossa dedicação, é porque nós dizemos que o Senhor não tem o controle. Mas essa noite, mais uma vez, nós dizemos: Senhor, volta para o controle da minha vida. Eu quero pedir perdão para o Senhor porque eu senti medo, eu senti ansiedade, eu tive preocupações. E dessa forma eu duvidei que o Senhor poderia fazer algo por mim. E eu quero agora, com essa oração em meu coração, dizer que eu acredito que o Senhor pode fazer algo por mim. Que o Senhor está no controle dessa situação. Eu acredito que o Senhor está guardando o meu futuro. Eu acredito que o Senhor perdoou o meu passado, os meus pecados. Eu acredito que eu posso vencer, que eu posso avançar. Eu acredito que eu tenho potencial. Eu acredito que o Senhor me ama. Eu acredito que o Senhor quer algo para a minha vida. Eu acredito que o Senhor tem uma missão para mim. E hoje eu fecho meus ouvidos para as vozes do diabo, do acusador, que tenta tantas vezes me dominar. E quantas vezes eu ouvi ele, hoje eu me arrependo disso. Oh Deus, eu peço, Pai, que o Senhor esteja operando em cada mente nesse momento, destruindo as fortalezas que prendem muitos pensamentos a não viverem uma vida plena e abundante no Senhor. Eu peço que o Senhor destrua as fortalezas que impedem as pessoas de viverem a fé do Senhor, viver na Tua palavra, provar em sua própria vida que o Senhor é bom, que o Senhor é real, que o Senhor cumpre as suas promessas. Destrói essas fortalezas em nome de Jesus, com essa cabeça baixada, os olhos fechados. Existe alguém que gostaria de receber uma oração por libertação em sua mente, em qualquer um desses sentidos que nós oramos aqui? Faça o sinal com a sua mão. Se se sente oprimido, pesado, muitas vezes impedido de avançar, erga a sua mão. Pode baixar quem já ergueu. Isso é um sinal que você faz diante do céu, do mundo espiritual, dizendo que você quer avançar. Pode baixar, amém? Nós vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu coloco esses meus irmãos diante do Senhor. Eles sinalizaram com suas mãos que eles querem avançar. E hoje eles pedem ajuda do Senhor. Deus, me salve dessa opressão espiritual, desses ataques do inimigo. Eu quero pedir que o Senhor limpe a minha mente e coloque os pensamentos do céu. Hoje, como igreja aqui, nós oramos e falamos: diabo, você não tem poder mais de acusar os filhos de Deus. A palavra nos garante que nós temos um advogado e nós clamamos ao nosso advogado: vem interceder por nós e nos defender. Nós damos uma palavra para que o diabo saia dessas vidas, desses pensamentos, dessa mente. Que seja tirado tudo dessa mente que impede a pessoa de viver a fé. Hoje nós declaramos vida, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de saúde, pensamentos de conquista, pensamentos de fé, pensamentos de encorajamento, pensamentos de sucesso sobre as mentes. Porque essa é a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Uma vida confiante que não teme amanhã, porque o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor está nos nossos passos, na nossa família. Nós entregamos nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso corpo ao Senhor para estar a Teu serviço. Guarda a nossa casa, Deus, desses ladrões. Nos ajuda a pôr vigia, para que nada entre em nosso coração, em nossa mente, que nos impeça e nos intimide de viver as Tuas promessas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor para essa palavra. Pode se sentar.